Estamos de volta às 6 horas 48 minutos. Olha, o tom da notícia chega a ser constrangedor. O Tribunal de Contas do Estado teve que suspender a sessão que aconteceu hoje por falta de quórum. Isso porque 5 dos 7 conselheiros foram para a cadeia. Eles foram presos ontem numa operação da Polícia Federal. Vamos falar com o Diego Aidar. Ó, Diego Aidar, é aquela história, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Como é que fica agora o funcionamento do Tribunal de Contas, que tem que fiscalizar como que o dinheiro público é usado? Fachel, a verdade é que ainda não tem resposta para essa sua pergunta. A gente ainda não sabe como vai ficar o funcionamento do TCE. A Procuradoria-Geral do TCE está estudando aí juridicamente como eles vão voltar ao trabalho. A sessão de hoje foi suspensa justamente porque 5 dos 7 conselheiros foram presos. A lei exige um mínimo de 4 conselheiros para poder funcionar. Quem divulgou essa nota oficial foi a única conselheira que sobrou, a corregedora Mariana Montebello Willeman. Ela é a única, já que o 7º conselheiro já é um substituto. Não dá nem para saber se a sessão que estava prevista para a próxima terça-feira vai acontecer ou não, embora haja outros adjutores substitutos, a lei impede que mais de um substituto participe da plenária. A verdade é que tem quase um tribunal inteiro na cadeia, incluindo aí o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Aloysio Neves, o José Gomes Graciosa, o vice Domingos Brazão, Marco Antônio Alencar e José Maurício Nolasco. Eles já passaram por exame no Instituto Médico Legal. Durante a operação da Polícia Federal, o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, foi levado para prestar depoimento na sede da PF. Ele foi obrigado a ir prestar esse depoimento. É a chamada condução coercitiva. É um termo em juridiquês, mas que está previsto aí no Código de Processo Penal. Hoje ele vai presidir a sessão e vai comentar o caso. A gente vai ver agora os detalhes dessa operação da Polícia Federal na reportagem do Helder Duarte. A Polícia Federal destacou 200 agentes para cumprir 43 mandados, incluindo prisão, busca e apreensão e condução coercitiva. Eles se dividiram em equipes no Rio, em Duque de Caxias e São João de Meriti. Procuradores federais chegaram cedo a este prédio em Ipanema, onde mora Aloysio Neves, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal, na zona portuária, por volta de 10 da manhã. O conselheiro do TCE, José Gomes Graciosa, também foi preso em casa. O ministro Félix Fischer, do STJ, determinou ainda a prisão de outros 3 conselheiros: Domingos Brazão, vice-presidente do TCE, Marco Antônio Alencar e José Maurício Nolasco, além do conselheiro aposentado Aloysio Gama de Souza. Os policiais estiveram na sede do TCE e apreenderam documentos. As prisões dos conselheiros do TCE são temporárias. O prazo de duração é de 5 dias e esse prazo pode ser prorrogado por mais 5 dias. A prisão temporária é concedida quando há indícios de participação do investigado, por exemplo, em crimes contra o sistema financeiro e organização criminosa. Além das prisões, os policiais tinham determinação para apreender nos apartamentos documentos e bens como joias, objetos de arte, dinheiro. Os policiais também estiveram no Palácio Guanabara. Eles fizeram busca e apreensão no gabinete do secretário estadual de governo, Henrique Afonso Monerá, de onde levaram HDs e até o caderno de recados da secretária. Ex-prefeito da cidade de Bom Jardim, Afonso Monerá foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento. Ele é um dos homens de confiança do governador Luiz Fernando Pezão. A Justiça concedeu ainda o mandado de condução coercitiva contra Marcelo Santos Amorim, subsecretário adjunto de Comunicação do Estado. A mulher dele é sobrinha do governador. A Polícia Federal chegou a esse esquema depois de 2 delações premiadas. Uma delas do ex-presidente do TCE, Jonas Lopes. Os investigadores dizem que ele também recebeu propina. A operação nasceu a partir de 2 delações premiadas. A do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes de Carvalho, e a do filho dele, o advogado Jonas Lopes de Carvalho Neto. Essas delações foram homologadas recentemente pelo STJ. Mas como e por que o ex-presidente do TCE e o filho dele resolveram revelar o suposto esquema de corrupção dentro do Tribunal de Contas do Estado? É que os dois entraram no radar das investigações da Operação Lava Jato depois de delações premiadas de executivos da Odebrecht, da Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia. Pai e filho decidiram então colaborar com a Justiça.
Em dezembro do ano passado, depois de ser citado por executivos das empreiteiras, Jonas Lopes foi obrigado a acompanhar policiais federais até a sede da PF para prestar depoimento. Ele ainda era presidente do TCE. O filho dele, o advogado Jonas Lopes Neto, também foi alvo de condução coercitiva. As investigações revelam que o esquema teria funcionado entre 2007 e 2014, quando Sérgio Cabral era o governador do estado. As empreiteiras pagavam propina para ganhar contratos de obras públicas. O dinheiro era dividido entre Sérgio Cabral, auxiliares dele e conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. O percentual do TCE seria de 1% do valor total dos contratos. Jonas Lopes seria o responsável pelo recebimento da propina e pelo repasse a 5 conselheiros. Eles cobravam para fazer vista grossa, para não cumprir a função do tribunal, que é fiscalizar o uso que o Estado faz do dinheiro público. Isso no momento em que o Rio de Janeiro movimentava bilhões de reais em obras para a Copa do Mundo e para a Olimpíada. Só no caso do Maracanã, Leandro Azevedo, ex-diretor da Odebrecht, disse que acertou com Jonas Lopes o pagamento de 4 milhões de reais em 4 parcelas. Segundo o executivo, a primeira parcela foi paga em fevereiro de 2014 para o filho de Jonas Lopes. Os outros pagamentos não aconteceram por causa da Operação Lava Jato. Leandro Azevedo também contou que Jonas Lopes pediu propina a 3 empreiteiras para aprovar as contas das obras da linha 4 do metrô, por volta de 60 milhões de reais. Segundo Leandro, a Odebrecht não fez o pagamento. O Ministério Público Federal não divulgou quanto os 6 conselheiros podem ter recebido de propina nos 2 governos de Sérgio Cabral. Olha aí. E aí, depois dessa notícia, tem essa. Olha aqui, ó, o Tribunal de Contas vai receber, na semana que vem, aí com os conselheiros que tiverem ali, as contas do governador Luiz Fernando Pezão referentes a 2016. Mas como o Diego Aidar falou agora há pouco, a prisão dos 5 conselheiros, ninguém sabe quem vai fazer essa análise. 7 conselheiros formam o Tribunal de Contas do Estado. Mas desde o início do ano há um desfalque. O ex-presidente do tribunal, Jonas Lopes de Carvalho Júnior, se afastou do cargo em janeiro. Tirou 2 meses de férias e depois entrou em licença especial por mais 3 meses. Em dezembro do ano passado, Lopes foi levado coercitivamente à sede da Polícia Federal para prestar depoimento numa investigação de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Dos 6 conselheiros restantes, 5 foram presos na operação de hoje, incluindo o atual presidente do tribunal, Aloísio Neves, de 70 anos, conselheiro desde 2010. Advogado e jornalista, Aloísio foi vice-presidente do TCE nos 2 últimos anos e, em janeiro, com o afastamento de Jonas Lopes, tinha assumido a presidência. Acostumado ao poder, Aloísio Neves trabalhou por mais de 20 anos nos gabinetes de 3 governadores. Foi chefe de gabinete da presidência da Assembleia Legislativa nas gestões de Sérgio Cabral e depois de Jorge Pisciani. E com o apadrinhamento de Cabral e Pisciani, foi eleito conselheiro do tribunal. No TCE, Aloísio Neves nomeou a mulher de Jorge Pisciani para um cargo. O atual vice-presidente Domingos Brazão já foi vereador no Rio e deputado estadual. Mesmo tendo sido citado no relatório da CPI das milícias da Alerj e investigado no caso da máfia dos combustíveis, Domingos Brazão foi nomeado conselheiro do TCE em 2015 pelo governador Luiz Fernando Pezão. Domingos Brazão apoiou a candidatura de Jorge Pisciani à presidência da Alerj. Em troca, acabou recebendo apoio de Pisciani para o Tribunal de Contas. Outro conselheiro preso é o advogado José Gomes Graciosa. Vereador, prefeito de Valença, no sul do estado, e ex-presidente do TCE, não é a primeira vez que ele está na mira da Polícia Federal. José Graciosa foi indiciado em 2009 na Operação Passárgada pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção passiva e prevaricação. Na época, as suspeitas estavam relacionadas ao pagamento de propina ao Tribunal de Contas. Graciosa também foi investigado pela Alerj por enriquecimento ilícito. Essas imagens cedidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o TCE em 2010 mostram 2 mansões que, segundo a CPI, pertencem ao conselheiro. Uma num condomínio de luxo em Itaipu, Niterói, e a outra maior, com piscina e quadra de tênis, em Teresópolis, na região serrana.
O relatório dessa CPI, aprovado pela Alerj, foi anulado pela Justiça. Marco Antônio Barbosa de Alencar foi deputado estadual, eleito para o Tribunal de Contas em 1997, indicado pela Alerj. Marco Antônio ocupou diversos cargos públicos, entre eles o de secretário-chefe do Gabinete Civil, quando o pai, Marcelo Alencar, era governador do estado. O quinto conselheiro que foi preso é José Maurício de Lima Nolasco, eleito para o TCE em 98. Ele presidiu o tribunal por 2 mandatos e também foi presidente da SEDAI. No ano passado, José Nolasco foi citado na Operação Descontrole, um braço da Operação Lava Jato no Rio. Executivos da construtora Andrade Gutierrez relataram que o ex-secretário de governo de Sérgio Cabral, Wilson Carlos, exigiu o pagamento de 1% do valor da obra do Maracanã. A propina seria para que o Tribunal de Contas do Estado não criasse problemas. O dinheiro iria para o então presidente do TCE, identificado como Nolasco. O conselheiro aposentado Aloísio Gama, também preso hoje, presidiu o TCE por 2 mandatos. Ele é pedagogo, graduado em Geografia, Direito e Engenharia. Também foi prefeito de Nova Iguaçu. E em sua homenagem, o plenário do Tribunal de Contas leva o nome dele. O Tribunal de Contas Estadual é um órgão fiscalizador ligado à Assembleia Legislativa. Analisa a prestação de contas do governo, se o Estado cumpriu as leis na aplicação de recursos públicos em diferentes áreas. Mas essas prisões levaram a uma situação inédita no TCE. Da corte onde existiam 7, sobrou apenas uma conselheira em serviço. E agora não se sabe como as sessões e votações vão ser conduzidas daqui para frente. A corregedora do Tribunal de Contas, Mariana Montebello Willeman, foi procuradora do Estado e procuradora do Ministério Público Especial junto ao TCE. Ela é professora e doutora em Direito. Mariana Willeman foi a última conselheira a entrar no TCE. Tomou posse em 2015. E é filha do presidente do Tribunal de Contas do município do Rio, Thies Montebello. Na semana que vem, a Secretaria de Fazenda deve enviar ao TCE o relatório com as contas do governo de Luiz Fernando Pezão referentes a 2016. Técnicos do tribunal terão 60 dias para analisar os documentos e só depois do parecer do Ministério Público e da relatora do processo, as contas serão julgadas neste plenário, que amanhã estará vazio. A sessão desta quinta foi cancelada por falta de quórum. Pois é, a situação é mais ou menos assim, ó, fecha a porta, apaga a luz e seja o que Deus quiser nos gastos públicos, pelo menos por enquanto. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, eles estão sendo investigados também pelo recebimento de valores indevidos para permitir que o governo do Estado usasse um fundo do próprio tribunal para pagar empresas de alimentação. O pessoal estava de olho em todos os recursos. Os policiais federais estiveram na sede de uma das maiores fornecedoras do governo, Sérgio Cabral. O Grupo PROL até 2014 pertencia a Arthur César de Menezes Soares Filho e se chamava Facility. O conglomerado chegou a ter contratos de mais de 3 bilhões de reais com o governo do estado, inclusive com o Tribunal de Contas. Arthur César de Menezes Soares Filho é investigado pelo Ministério Público Estadual por fraude em licitação e também pelo Ministério Público Federal, suspeito de fazer parte do esquema de corrupção chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral. Acusado de comprar votos na escolha do Rio como sede da Olimpíada, o empresário teve o nome citado numa investigação da Justiça francesa. Olha, o Grupo PROL declarou que a busca e apreensão foi feita em documentos da Facility, que estavam dentro da sede da empresa e que não vai se pronunciar. Nós não conseguimos falar com Arthur Soares e também com as defesas dos conselheiros, também com os advogados do subsecretário estadual de comunicação, Marcelo Santos Amorim, e ainda com o secretário estadual de governo, Afonso Monerá. O governo do estado informou que desconhece o teor das investigações e que está disposto ou está à disposição da justiça para eventuais esclarecimentos. A defesa de Sérgio Cabral disse que só se pronuncia nos autos do processo. E os conselheiros do TCE também são suspeitos de receber propina para favorecer empresas de ônibus em atos de fiscalização do tribunal. O presidente da FETranspor, a federação que reúne as empresas de ônibus do Rio, Lelis Marcos Teixeira,
foi alvo de condução coercitiva. A FETranspor negou envolvimento em práticas ilícitas, declarou que no curso da investigação será comprovado que nenhum integrante da entidade participou de qualquer irregularidade, isso segundo a FETranspor. O presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, do PMDB, é suspeito de organizar a cobrança dessa propina toda. Ele teve a condução coercitiva determinada pela Justiça, prestou depoimento, foram 3 horas de interrogatório na sede da Polícia Federal. Os policiais federais chegaram de manhã à casa do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, na Barra da Tijuca. Por volta das 10h30, Pisciani foi levado para a sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio, onde ficou até pouco depois das 3 da tarde. Os federais também cumpriram mandados de busca e apreensão na Assembleia Legislativa. As equipes da PF e do Ministério Público estiveram no 5º andar do prédio anexo à Assembleia, onde fica o gabinete parlamentar do deputado Pisciani, e saíram de lá levando documentos. Também fizeram apreensões nos 2 gabinetes da presidência, o que fica no Palácio Tiradentes e o da Rua da Alfândega. O Bom Dia Rio apurou que Pisciani é suspeito de organizar pagamentos de propina aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado presos na operação de ontem. Os conselheiros receberiam 15% dos valores liberados do Fundo de Modernização do TCE, que foram usados para pagar fornecedores de quentinhas para presos e menores infratores. Esse fundo foi criado para investimento em obras e capacitação de pessoal do TCE, mas pelo menos uma vez no fim do ano passado foi usado para socorrer o Estado durante a crise. Jorge Pisciani também é suspeito de organizar pagamento de propina da FETranspor aos mesmos conselheiros, que favoreciam as empresas de ônibus nas fiscalizações do TCE. Jorge Pisciani chegou à Assembleia Legislativa do Rio em 1990. De lá para cá se tornou um dos maiores caciques políticos do Estado. Presidiu a Assembleia por 8 anos consecutivos, entre 2003 e 2010, quando concorreu ao Senado, mas não foi eleito. Assumiu a presidência do PMDB e continua no cargo até hoje. Em 2014, eleito novamente deputado estadual, foi reconduzido à presidência da Casa e mantido no cargo este ano com o voto de 64 dos 70 deputados. Ele está no PMDB desde 1995 e foi no PMDB que 2 filhos de Pisciani entraram para a política. Leonardo é ministro do Esporte e deputado federal licenciado. Rafael Pisciani, que já foi secretário municipal de transportes do Rio e secretário executivo de coordenação de governo da prefeitura, voltou a ocupar a cadeira de deputado estadual. Ele é líder do PMDB na Assembleia, presidida pelo pai. Anteontem, Jorge Pisciani foi recebido pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, em Brasília, para discutir a crise financeira do estado do Rio. Ontem, na Assembleia Legislativa, a operação da Polícia Federal dominou os discursos dos deputados. Os líderes partidários admitem que a condução coercitiva de Pisciani afeta a imagem do parlamento, mas a maioria pediu cautela e serenidade na avaliação do episódio. Nós temos que aguardar, o retorno, para que a gente saiba o objeto dessa condução coercitiva, que visa tomar um depoimento que teria nascido função de uma denúncia do conselheiro Jonas, ex-presidente do Tribunal de Contas. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela, tem que saber quais são as acusações. Eu acho que ele vai prestar esclarecimento e após a posição dele, o depoimento dele, a gente analisar quais são os fatos que o levaram coercitivamente na Polícia Federal. Eu acho que o deputado Jorge Pisciani, presidente da Casa, vai ter as explicações todas para dar, para que isso não se desdobre de uma maneira negativa para essa casa, nem para ele. Vamos agora avaliar todo esse cenário para saber as informações necessárias para que a gente possa aprofundar todas essas questões relacionadas a essa nova operação. A bancada do PSOL divulgou uma nota defendendo o afastamento do deputado Pisciani da presidência da Alerj e o aprofundamento das investigações sobre o caso, com a garantia do processo legal e ampla defesa. Primeiro, deixar claro que a gente não está antecipando um julgamento, todos têm direito de ampla defesa, Agora, a condução da Casa Legislativa, a condução da Assembleia Legislativa não pode, não deve ser feita por alguém que está sendo investigado. Não tem nenhum motivo para que se peça o afastamento do deputado Pisciani das suas funções de presidente. Vamos aguardar, tomaremos conhecimento e aí sim
pode-se fazer um julgamento exato do envolvimento, se é que tem envolvimento, e cada um se posicionar aqui no plenário. A nossa bancada não tem um posicionamento claro do PT, eu não posso falar pela bancada, mas eu não defendo isso nesse momento. Eu acho um oportunismo desnecessário, sendo bem direto. Eu acho que o momento que passa o nosso país, nós não podemos estar vivendo com posicionamentos como esse, que aproveitam de um momento delicado, como vem vivendo a sociedade brasileira, para colocar um posicionamento político. O posicionamento e o Estado do Rio de Janeiro tem que estar acima de qualquer coisa nesse momento. No meio da tarde, o plenário ficou sabendo que o depoimento do deputado Jorge Pisciani na Polícia Federal já tinha terminado, mas o presidente da Assembleia não veio para cá. A assessoria da Alerj informou que o deputado só virá nesta quinta-feira para presidir a sessão e fazer um pronunciamento. Bom, tá aí, quer dizer, o deputado Jorge Pisciani não falou ainda, né? A assessoria dele falou, disse que as acusações não fazem sentido. Vamos conversar com o Diego Aidar, que está ao vivo. Olha, o presidente da Assembleia Legislativa está se preparando aí porque vai ter pronunciamento hoje na Assembleia. Ele vai ou não vai? A informação da assessoria de imprensa dele é que ele vem sim, o presidente da Alerj, Jorge Pisciani, vem hoje, vai fazer então esse pronunciamento e vai presidir a sessão. A gente viu aí na reportagem do Ari Peixoto que o debate sobre o depoimento dele e a Polícia Federal dominou ontem a sessão aqui da Assembleia Legislativa. Em vez de votar os projetos que estavam previstos para o dia, os deputados ficaram comentando o depoimento do presidente da casa. Enfim, agora os projetos que deveriam ter sido votados, lidos ontem, ainda não tem data para entrar de novo em votação. Isso porque hoje devem ser votados os projetos que já estavam previstos para a pauta. Vamos ver se hoje realmente os deputados vão tocar a pauta do dia em diante. E por conta da operação da Polícia Federal, o projeto está lá em Brasília, lá na Câmara dos Deputados, aquele projeto importante de recuperação fiscal do Estado do Rio, foi retirado da pauta. O governo do Estado diz que depende da aprovação desse projeto para colocar o salário dos servidores em dia. Lembrando, olha só, que até agora o governo não pagou a folha de fevereiro de parte de servidores e pensionistas. A expectativa é que esse projeto volte à Câmara dos Deputados na semana que vem, Faxião. Pois é, olha, para um representante do povo, depois de tudo que aconteceu, o mínimo é que fale, a gente espera mesmo o pronunciamento do presidente da Assembleia. Obrigado, Diego. E olha, em Brasília, o governador Luiz Fernando Pezão, que vai ter as contas dele apreciadas pelo Tribunal de Contas quando tiver gente para apreciar, falou sobre a Operação Quinto do Ouro. Não é salutar, agora é da democracia, né? Sou super a favor de apurações, né? Eu sempre também me coloquei à disposição, agora vamos dar o direito das pessoas se defenderem.